A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Deus abençoe poderosamente. Nós estamos aqui no nosso pão diário, nosso devocional. Ainda fazendo a reflexão aqui no livro de Romanos. E vamos conversar um pouco sobre o capítulo 6, somente o versículo 23, que é o último versículo do capítulo 6. Estaremos aqui falando de uma forma rápida para que você venha entender a importância de conhecer a palavra, de conhecer sobre a regeneração em Cristo, a salvação, a graça que é esse favor imerecido de Deus para mim, para vocês, para todos. A salvação é um privilégio, é uma graça de Deus. Então, através da salvação, a salvação chega até nós através do arrependimento. Tem que ter mudança. A mudança, ela é visível. Amém? Então, nós temos aí o favor de Deus sobre a nossa vida. E o texto que nós vamos ler fala desta maneira. Porque o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado, de uma vida fora da presença maravilhosa de Cristo na nossa vida. Então, o salário do pecado gera morte. Gera morte espiritual, morte física, uma vida sem a presença de Deus, uma vida sem a luz de Cristo, iluminando, através do Espírito Santo, nos ensinando a verdade e vivendo uma vida diária com Cristo, aprendendo, gerando frutos de arrependimento. Vai vir os frutos, que vão demonstrar que realmente nós tivemos um encontro verdadeiro, que é genuíno com Cristo. E através disso nós crescemos na graça, no conhecimento, crescemos aí nas virtudes do Espírito Santo, que está em Gálatas: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. São 9 virtudes. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos devocionais que antecederam a esse devocional, eu falei um pouco sobre a salvação, e aqui nós vamos dar essa continuidade, essa ênfase maior, de realmente existem 2 caminhos. O caminho da morte, primeiro a morte do corpo físico, Começa uma morte espiritual aqui, depois uma morte do seu corpo físico e uma morte eterna, sem a presença de Deus. Mas essa morte primeiro é aqui, quando você está vivo, tá bom? Aqui na terra. E tem o caminho da salvação, tem o caminho quando você reconhece Cristo como o Senhor da sua vida. O Senhor e Salvador da sua vida é quando você confessa ao Senhor como seu Senhor, literalmente. E o Senhor, o significado da palavra Senhor é dono. Então ele é o seu dono. Ele é o dono da sua vida. É dono da sua casa. É dono de tudo. Cristo é o principal. Você não faz nada sem que o dono autorize. Porque tudo vem dele, ele é fonte. Então, existe um caminho com Cristo e sem Cristo. Existe um caminho que você tem Cristo na sua vida, de uma vida transformada, de uma vida regenerada, uma vida purificada, separada do pecado. E você vai ter uma vida com Cristo, que eu expliquei, ou uma vida afastada dos caminhos do Senhor, vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida leviana, uma vida de sujeira, uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de prostituição, de pornografia, uma vida de roubo, uma vida de insensibilidade, uma vida quando você não é sensível à voz de Deus, à voz, a voz do Espírito Santo, insensível à voz
de Deus, né? É uma vida que você vive fora da graça de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida. E quando você vive uma vida no pecado, o pecado te aprisiona. O pecado traz perca. O pecado te amarra, te aprisiona. O pecado te cega. O pecado é obscuro. O pecado é trevas. O pecado é sem conhecimento da verdade. O pecado, ele aprisiona e ele se torna o seu senhor. Existem dois caminhos. O caminho do pecado, a qual o senhor da sua vida, quando você está em pecado, o pecado, ele é o senhor da sua vida. Ele é seu, você vira escravo dele, né? De perversidade, de prostituição, de mentira, de tudo aquilo que é obras das trevas, a pessoa está envolvida. Em mentira, em discórdia. Tem as obras da carne em Gálatas. Pode dar uma olhada. Coloca aí, obras da carne. A pessoa, quando ela está nesse caminho, que são dois caminhos, quando ela está nesse caminho de pecado, é tudo obscuro na vida dela. Ela se envolve em ocultismo, ela se envolve em obras das trevas, ela se envolve em engano, em imoralidade, em impureza, em libertinagem, idolatria, feitiçaria, em ódio, discórdias, ciúmes, iras, contendas, né? Dissensões, facções, invejas, embriaguez, né? Cachaça mesmo, orgias e outras coisas semelhantes, obras da carne. Quem pratica obra da carne não vai para o céu. Não tem jeito, não foi regenerado. Não passou por Cristo. Não passou por uma vida transformada. Só vai para o céu quem tem uma vida transformada. Quem se arrependeu. Quem aceitou essa bondade de Deus. Porque Cristo não obriga ninguém, né? Ele não põe uma arma na sua cabeça e fala, eu quero que você vá para o céu. Não. Você recebe essa graça porque Ele te amou primeiro. E o que você precisa fazer? Entender. Entender isso. É simples, tá? O Evangelho é simples. O Evangelho é sem complicação. Então, nesse caminho de dor, de pecado, a pessoa se torna escravo. E o pecado é um senhor na vida dela. Sabe? Torna ela escravo. Para a pessoa sair dessa situação do pecado, desse mundo obscuro, é difícil. É trabalhoso. É trabalhoso, com certeza. Ah, Juliana, mas o Senhor não faz? Ele faz, com certeza, mas tem que ter um esforço, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter uma vida de renúncia, né? Até a pessoa ser liberta, para ela conhecer a Cristo, tá? Tem um trabalho a ser realizado e que tem pessoas capacitadas em Deus para isso, né? Uma pessoa que é neófita na fé, ela não vai dar conta de ajudar a outra, mas uma pessoa que é amadurecida no Espírito e já tem uma caminhada com Cristo, ela com certeza vai ser um grande canal de Deus, né? E esse outro caminho da graça, né? Que Deus concede aos seus servos, né? A vida eterna, essa liberdade do poder destrutivo, né? Do pecado. Então o pecado, qual que é o salário dele? Ele paga com a morte. Mas o texto já diz, né? A cédula da morte, né? Que estava contra nós, o Senhor Jesus ali na cruz desfez, cortou. Então hoje você precisa entender o favor de Deus sobre a sua vida. Então, o pecado paga a morte como salário, né? Deus concede a vida, comunhão com Deus, vida regenerada, transformada, salvação em Cristo Jesus. Que você possa fazer uma oração e peça ao Senhor que a partir desse momento Ele venha fazer parte da sua vida, que Ele escreva o seu nome no livro da vida e que você seja salvo através do mediador que é Cristo. Você pode levantar suas mãos e confessar agora: eu, fulano de tal ou fulana de tal, aceito ao Senhor Jesus na minha vida. E a partir desse momento, o Senhor Jesus é de fato o Senhor na minha vida. E eu creio que através da morte e ressurreição, eu também tenho a vida eterna, porque eu creio que através da fé, eu creio. Senhor Jesus, ajude, por favor, a
todas as pessoas que, de coração e de verdade, clamam ao Senhor para que sejam salvas, para que sejam libertas pelo poder que há no seu nome e para a glória de Deus. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo devocional.